Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado da terceira semana do tempo comum, celebramos também a memória de São João Bosco. Este santo, fundador dos salesianos, que viveu uma vida dedicada à educação das crianças e jovens, levado por Nossa Senhora a educá-los na fé verdadeiramente íntegra, colocando a eles, diante deles, o quanto o inferno é feio e a beleza do céu, ensinando-lhes a viver uma vida virtuosa e uma devoção profunda a Maria e à Eucaristia. Assim também, recordemos, recebeu a graça de Deus e teve tantas revelações consideradas sonhos, inclusive da capital do Brasil, onde seria, e sempre foi fiel a Deus apesar de tudo aquilo que passou. Considerado louco, alguns cardeais foram, recordemos uma vez mais essa história, buscar-lhe em uma carruagem para colocá-lo na carruagem e levá-lo para um hospício. Porém, conversando muito bem com os cardeais, saíram tão encantados e ele foi com eles até a carruagem, os colocou e mandou que, assim, aquele que estava guiando a carruagem o levasse embora. Ele ficou e os cardeais foram. E também sofreu muito pela sua fidelidade a Deus. Proibido de confessar as crianças e, além de tantas outras perseguições, porém se manteve sempre fiel mesmo no meio do sofrimento. E assim alcançou na sua fidelidade a santidade. Que possamos imitá-lo também na confiança no Senhor, sendo fiéis mesmo nos momentos difíceis, sabendo que o Senhor não nos abandona se nós não o abandonamos. A primeira leitura de hoje é a continuação daquilo que ouvimos ontem, do pecado de Davi. Agora o Senhor envia o profeta Natã. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse-lhe: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa.
Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum, e voltando para casa passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer nem tomar com eles alimento algum. Vemos hoje a consequência do pecado de Davi. Através desta parábola que apresenta Natã, o Senhor acusa o pecado gravíssimo que Davi cometeu contra Deus e contra os outros. Matou Urias, não só cometeu adultério, não teve compaixão. E assim como se revoltou Davi com aquele homem que matara a ovelha do pobre, ele percebeu que era consigo mesmo que deveria de se revoltar quando o Senhor relata que este era seu pecado. Mas o Senhor perdoou. Perdoou de que forma? Perdoou dando-lhe a vida nesta terra. Porém, ele deveria de pagar com a penitência. Tudo aquilo que ele sofrerá é, em certo modo, uma penitência para reparar a gravidade do seu pecado. Realmente perderá por um tempo suas concubinas para seu filho, que vai tentar roubar-lhe o trono, que vai tentar persegui-lo até a matá-lo, ou Absalão? E assim, ele agora arrependido vai sofrer já a perda de um filho, uma vida por uma vida. Mas por que Deus tirou a vida? Ora, Deus não condenou esta criança ao inferno, tenhamos isso claro. O que aconteceu é que aquela criança, vinda como fruto de um pecado que condenou à morte um inocente, não daria felicidade nem a ele, nem a Betsabeia. Aquela criança não traria felicidade, e por isso o Senhor a recolhe, a leva para si. Davi tenta se penitenciar, jejuar, e como bem sabemos, a história vai terminar que essa criança não sobreviverá. A vontade do Senhor vai prevalecer. Depois Davi retoma a sua vida, deixa todo o jejum, deixa tudo porque viu que enquanto se penitenciava é porque esperava que o Senhor pudesse voltar-se. Porém, ao ver que nada aconteceu, sua vida retorna ao normal. E o que aprendemos de Davi, irmão e irmã? Ora, que apesar de perdoados os nossos pecados, também nós necessitamos fazer a devida penitência. Se nós não fizermos a reparação e a penitência que a faremos, se ganhamos a graça da salvação eterna no purgatório. De lá não sairemos até pagar o último centavo. Aqui poderíamos dizer, como brinca um certo sacerdote com quem convivo, aqui temos desconto, entre aspas, mas no purgatório não haverá. Nós termos reconhecido os nossos pecados, confessado e ainda reparado com a penitência necessária para que assim possamos um dia habitar ao lado do Senhor? Ou simplesmente achamos que não necessito reparar, não necessito de penitência, porque tudo me sairá bem? Reconheçamos, o Senhor espera de nós o arrependimento e a conversão. A conversão pede também de nós a penitência. E não são penitências pesadas,
Mas muitas vezes, pequenas coisas que para nós parecem grandiosas, difíceis, mas que são tão simples, que depois vemos o quanto nos impedíamos de fazer algo que realmente nos ajuda no caminho da salvação. E o salmo de hoje continua, é o mesmo de ontem, o salmo onde Davi pede perdão de seu pecado e diz no refrão: criai em mim um coração que seja puro. E isto é o que nós também devemos de pedir após o arrependimento e a confissão dos pecados. Como continua: dai-me de novo um espírito decidido pela vontade do Senhor, não pela nossa, para que nós caminhemos na sua face e no seu Espírito Santo. Mas o quanto nós queremos realmente viver decididos pela vontade do Senhor, em viver para a santidade. E por fim o Evangelho de São Marcos, que hoje diz: naquele dia ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos hoje esta tempestade que cai ao improviso. Isto é típico do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, lago da Galileia. Por quê? Porque pela formação rochosa, o tempo, aliás, montanhosa, o tempo tende, com os ventos e tudo mais, a mudar abruptamente de um momento ao outro, sendo muito perigoso, até mesmo correndo risco de vida aqueles que estão nas embarcações, quando vem ao improviso uma tempestade ou ainda fortes ventos. E é diante disso que se encontram os discípulos. Mas Jesus dorme tranquilamente. Poderíamos nos questionar: como assim? Pode dormir com tanta água entrando, o bar quase afundando, e Jesus estar calmo, e os discípulos têm que chamar. Ora, aquela tempestade que realmente aconteceu recorda também a nossa vida. Jesus não poderia muito bem ter dito: olha, vai acontecer uma tempestade e nós não vamos entrar no barco. Mas não é isso que ele faz. Ele intervém ao nosso lado quando estamos com ele, quando nós estamos atravessando as dificuldades da vida que nós não escolhemos. Recordemos, há dois tipos de situações na nossa vida. Aquelas que sofremos as consequências, como Davi, a consequência do seu pecado, das más escolhas, e aquelas que acabam acontecendo, mas que não fomos nós que buscamos. Não sabemos o como vieram a acontecer. Então, nestas, em especial, Jesus está ali e ele intervém. Se nós temos a plena confiança nele, devemos de recordar que ele está conosco nos momentos difíceis. Ele permite que passemos para que cresçamos na fé. E no momento certo, no momento oportuno, ele vai silenciar a tempestade. Não no momento em que queremos. Só que Jesus disse aos discípulos e também pergunta a nós: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O que muitas vezes acontece conosco. Talvez nossa fé seja muito frágil, muito pequena, ou não a tenhamos, porque sabemos que Jesus está conosco, mas desconfiamos
que as coisas não vão bem porque ele nos abandonou, se esqueceu e, assim, vamos sofrer de forma terrível sem que o Senhor nos socorra. Tenhamos fé. Se vivemos para o Senhor, se buscamos ser fiéis a Ele, estamos ao seu lado, Ele também está conosco. E como disse, no momento oportuno, silenciará toda a tempestade. Olhemos para a vida dos santos. Também eles atravessaram tantas tempestades. E o Senhor, no momento oportuno, deu fim a elas. Assim também será conosco, se buscarmos a total entrega a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, que nos ajude a cada vez mais sermos fiéis ao Senhor e termos a confiança que Ele está conosco mesmo no meio das dificuldades e provações da vida. E assim, buscando o arrependimento de nossos pecados, a nossa conversão e a total entrega à vontade do Senhor, ao seu Espírito Santo, possamos viver a santidade para um dia chegarmos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.